Iniciado o conflito entre Índia e China por um mesmo ideal. Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. No estopim de crises diplomáticas de 1914, autoridades da Grã-Bretanha, da Gigante Asiática Vermelha e do Tibete se reuniram em Simla, no que é hoje a Índia, para negociar um tratado que determinaria o status do Tibete e estabeleceria efetivamente as fronteiras entre a Vermelha Asiática e a Índia Britânica. O tratado, que permitiria tornar o Tibete definitivamente autônomo, na teoria colocaria um pano frio nas tensões locais, mas categoricamente foi rejeitado pelos asiáticos que contestavam tais resoluções e reivindicaram controle absoluto sobre o Estado tibetano. Como postura contestatória, recusaram-se a assinar o acordo, amargando as pretensões dos britânicos, que não aceitaram e fizeram um tratado extra com os tibetanos para estabelecer a fronteira, que logo mais seria chamada de linha McMahon, em homenagem a um oficial colonial britânico, Henry McMahon, que propôs a linha separatista. A Índia, por sua vez, sustenta que a linha McMahon, uma enorme fronteira de 800 quilômetros que se estende pelas montanhas secas e áridas do Himalaia, é a fronteira legal oficial entre a Gigante Asiática e Índia, mas os asiáticos nunca aceitaram isso. De fato, estabelecendo os primórdios do grande atrito entre as duas nações, em 1947 a Índia declarou sua independência da Grã-Bretanha e 2 anos depois o revolucionário asiático vermelho Mao Zedong proclamou o fim da Revolução Comuna de seu país e fundou a nação que conhecemos hoje, a República Popular da China. Quase imediatamente, os dois países, atualmente os mais populosos do mundo, viram-se sob um conflito de fronteira, com o decorrer dos 50 anos com tensões se elevando a patamares preocupantes, já que os vermelhos insistiam que o Tibete nunca foi independente e não poderia ter assinado um tratado criando uma fronteira internacional e isolada. Por isso mesmo, houve várias tentativas fracassadas de negociação pacífica. Com isso, não vendo outra possibilidade a não ser avançar sobre caminhos tortuosos e montanhosos como escalada militar, a Gigante Vermelha procurou controlar estradas sensíveis perto de sua fronteira ocidental e ao seu noroeste, a região deserta de Xinjiang, enquanto a Índia e seus aliados ocidentais observavam qualquer tentativa de incursão vermelha como parte de um plano mais amplo para exportar a ideologia maoísta em toda a região, ou seja, revoltas armadas separatistas. Foi então que em 1962 a Nação Vermelha ultrapassou o cenário pacífico de fronteiras e marcações terrestres na região, quando suas tropas cruzaram a linha McMahon e assumiram posições no território indiano, capturando passagens de montanhas e cidades, iniciando uma guerra que durou um mês. O resultado foi mais de 1.000 baixas indianas e mais de 3.000 tomados como prisioneiros, contra 800 baixas do lado vermelho maoísta, que obteve uma grande vitória no cessar-fogo ao redesenhar os limites de McMahon, tornando o local invadido pertencente a eles, chamado agora de Linha de Controle Real, uma mega fronteira com cerca de 4.057 quilômetros de comprimento, que atravessa o território dos estados indianos ao extremo norte, como Ladakh, Caxemira, Sikkim e Arunachal Pradesh. De fato, na década de 50, as autoridades coloniais britânicas legaram à Índia uma fronteira com os vermelhos que não foi demarcada consistentemente, e logo depois que a Gigante Asiática invadiu o Tibete em 1950 e as duas nações tentaram formalizar sua fronteira, a disputa territorial emergiu. A disputa de fronteira sino-indiana envolve cerca de 13.500 milhas quadradas em Ladakh e Aksai-Chin, e cerca de 35.000 milhas quadradas no estado de Arunachal Pradesh, nordeste da Índia, que os vermelhos chamam de sul do Tibete. As mudanças e conflitos pontuais que se seguiram a partir de 1967 significaram que as duas nações tinham ideais diferentes e embates sobre a localização da linha de controle real, e não era por menos.
por se tratar de elevada extensão e irregularidades de faixas e domínios, corroborando para que um grande número de tropas e dispositivos indianos fossem rapidamente alocados na linha em 1987, como parte da operação de pronta resposta de fronteira, alcançando Poços Vermelhos, que também avançou, mas ambos contiveram suas emoções e a crise foi evitada. Desde então, postos foram levantados, patrulhas foram postas umas contra as outras, e apesar da militarização local ter sido quase nula nos últimos anos, a disputa pela grande extensão de fronteira ainda estava longe de encerrar. E em maio deste ano, um confronto literalmente de pedradas ocorreu nos arredores do lago glacial de águas salobras de Pangong Tso, nos vales tortuosos do Himalaia, resultando numa operação MEDVAC para evacuar tropas indianas gravemente feridas, tudo por conta da nova estrada que a Índia construiu em Ladakh, ao longo da linha de controle real, o que irritou os vermelhos, que mobilizou tropas e construiu infraestruturas próprias em território disputado. Para diminuir a crise, em 6 de junho, oficiais militares das nações iniciaram negociações e concordaram em desocupar algumas posições. Entretanto, na noite de 15 de junho, uma patrulha do exército indiano decidiu verificar se os vermelhos haviam se retirado de posições no lado indiano da linha de controle real, circunstância não cumprida por eles, conforme combinado. E na terça-feira, 16 de junho, várias centenas de soldados vermelhos emboscaram uma patrulha indiana, causando um dos encontros mais violentos e mortais entre os exércitos desde 1962, sem haver um único disparo de festim ou arma de fogo. O conflito sangrento, com horas de duração, ocorreu a 14 mil pés acima do nível do mar, nas montanhas do Vale de Galwan, região disputada de Ladakh, onde hastes de madeira preenchidas e pregoadas por arames farpados e pregos dos mais variados tamanhos eram utilizados como armas de punho uns contra os outros. As 20 baixas indianas que não foram decorrentes dos espancamentos tiveram suas origens das quedas dos penhascos, como fuga das atrocidades locais declaradamente planejadas. Para entender melhor a gravidade que foi a situação, é importante destacar as mais minúsculas capacidades de ambos os lados. A Índia conta com mais de 3 milhões de militares prontos para servir ao país, contra 2,6 milhões do gigante asiático, que está à frente em termos de dissuasão com aproximadamente 280 ogivas nucleares em operação, contra ao menos 140 dos indianos. Horas após o mundo ficar a par do ocorrido, as autoridades de ambas as nações se manifestaram. Pequim não confirmou as baixas de seus militares, que segundo a mídia indiana, está em torno de 43 baixas, e o governo indiano, diferente das fortes posições contra ações paquistanesas, reagiu de forma leviana, quase pisando em ovos, com o cuidado para não ofender a gigante asiática vermelha. O primeiro-ministro Narendra Modi foi pressionado pelos seus pares e nações aliadas para quebrar o contraste de passividade, surgindo na quarta-feira com declarações fortes que a Índia Pacífica garantiria que a morte de seus soldados não fosse em vão. Horas após o ocorrido, um regimento dos novos veículos blindados leves vermelhos, o Type 15, realizou diversos exercícios de tiro a uma altitude de 4.500 metros numa região do Tibete, ao sudoeste do país, e também deslocou diversos veículos militares que se posicionaram estrategicamente sobre a faixa montanhosa do Vale de Galwan, como evidenciou algumas imagens de satélite. Observando a escalada militar e o posicionamento inimigo, autoridades indianas explanaram a opção de uma ação militar limitada em resposta à contínua beligerância e acúmulo militar dos vermelhos ao longo da fronteira. Um alerta vermelho foi ligado nas Ilhas Andamão, um arquipélago pertencente à Índia, por causa da presença da Marinha do Exército de Libertação Popular, que está na região promovendo vigilância ativa com navios, incluindo submarinos, que se escondem muito próximo das águas territoriais indianas, segundo a mídia especializada indiana, TOI. Narendra Modi abriu negociações militares com Xi Jinping para contornar os problemas. O primeiro-ministro indiano vem polindo suas relações com o presidente vermelho por anos, transparecendo a sua subordinação em prol dos interesses próprios e fortalecimento da economia indiana ao tomar funções de parasita vassalo.
O conflito atual tem morfologia distinta das ações passadas. É inadmissível Modi continuar na posição de reverência a Jinping, enquanto seus homens são aniquilados numa clara emboscada vermelha. E do outro lado, Xi Jinping aproveita a deixa para encurralar o adversário a atenuar força militar no local, para assim avançar suas forças sobre a área estrategicamente importante, econômica e militarmente. Os Estados Unidos se aproximaram de Modi nos últimos meses e vêm alertando sobre os perigos iminentes na região, com a clara intenção de apoiar seu governo. Com tal decisão fortalecida no início deste ano, quando a Índia recebeu o aval para comprar 24 helicópteros MH-60R Seahawk da Lockheed Martin e a aprovação de compra de mais de $1 bilhão em armas autorizada pelo Departamento de Estado americano, o que incluiu radares e mísseis de defesa aérea. O claro apoio de Trump e os acordos pretendidos por Modi podem enfraquecer decisões vermelhas que se sentirão pressionadas a retirar de forma definitiva suas instalações e tropas das áreas indianas, que por sua vez receberiam tal ação como favorável a uma nova abertura de acordo para delimitar as fronteiras, especialmente na linha de controle real, dando abertura a um novo acordo de paz na fronteira sino-indiana, que tais tensões atuais destruíram o acordo de paz e tranquilidade assinados em 1993.